A gente comemora o Dia da Escola Dominical hoje e a Rinalva acabou de postar no nosso grupo, inclusive, a nossa música, né, mais atual aí, nacional da Escola Dominical, que é tão bonita. E também hoje, então, marca do Dia da Escola Dominical, recomeçam aulas presenciais após o culto, lá no grupo de crianças, um grupo de adultos, a Meire, né, vai estar liderando um grupo de adultos, e a Ana Cláudia com o grupo de juvenis. Então, a gente marca esse dia também com a retomada de aulas presenciais, continuando ainda a alternativa desta classe de adultos virtual aqui neste horário. Pelo menos por enquanto nós vamos continuar assim. O grupo de jovens tem se reunido no meio da semana com a liderança da Rosália. Então, a gente está aí com a reorganização da escola dominical por esse tempo. E a gente está retomando nossos estudos desde 3 domingos, né? Com uma revista nova, então, A Vida com Deus. E já tivemos aí aulas dos nossos... nos 2 domingos anteriores, né? E hoje a gente começa então a lição número 3 com o Barbosa, que está com a gente outra vez, depois de um período longo de ausência, né, Barbosa? Então, o desafio para tratar desse tema, que é um tema que é recorrente, né? Vira e mexe a gente trabalha esse tema na aula da escola dominical, e sempre com aspectos novos, com novidades e tudo isso. Sempre temos algo a dizer, afinal, né, sobre esse tema da oração, como um desafio também para a prática, né? Pedir à Vilna que fizesse uma oração para nós, começando esta aula. Vilna, por favor. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos novamente num domingo juntos aqui em Piracicaba para louvar e bendizer o seu nome. Abençoa cada um dos participantes, as suas famílias, os seus problemas, que seja feita a sua vontade em tudo e por tudo. Nós pedimos, mas te entregamos, que não seja feita a nossa, mas a sua vontade nos momentos da nossa vida. Obrigada pela Vera, que está também aqui conosco, participando da maneira que ela pode, a nossa escola dominical. Obrigado por todos que estão aqui, que possamos ser luz para que outros venham também. Dá-nos uma boa semana de louvor em tudo e por tudo. Amém. Amém, Senhor Deus. Amém. Barbosa, muito obrigada outra vez pela sua disponibilidade, e está com você aí a palavra. Vamos os demais desligar os microfones, então, para facilitar, né? Tá bom. Bom dia para todos. Eu também agradeço, né, essa oportunidade de trabalhar. A Darlene lembrou que o tema é oração, e é um tema bastante difícil, porque, como nós que fazemos parte desse grupo já temos bastante experiência, já ouvimos de tudo sobre esse tema. E durante a leitura da revista, da preparação para essa aula, a minha grande preocupação era: eu não quero falar novidade, eu quero abordar o tema de uma maneira que seja significativa. Então, a lição trata de oração. Eu li a revista com bastante cuidado, e como eu acho que a revista trabalha o tema de uma maneira muito boa, bem acabada, eu acho que vocês, todos que leram a revista, compreendem muito bem o que ali foi tratado. Então, a minha proposta é, a partir da revista, e, de alguma maneira, ampliar, sem curiosidade, mas ampliar. A Bíblia, nós sabemos, ela é tão grande
E a Bíblia inteira fala sobre oração. Todas as religiões lidam com oração. Eu estava até pensando, nenhuma religião existe sem essa forma de contato com o divino, que é a oração. Nos livros do início da Bíblia tem orações, nos profetas tem bastante oração. O livro de Salmos é um livro de oração. E o Novo Testamento também tem muita oração. Não dá para a gente imaginar Jesus sem oração. E Jesus, ele chama Deus de paizinho, de pai, de Abba. E lá no livro de Atos, já no começo, quando estava começando a igreja cristã, Lucas, em Atos 2:42, ele fala que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e também nas orações. Então, a oração é parte fundamental da vida da igreja e da nossa vida. E aqui entra uma questão bem pessoal, que a gente corre sempre o risco de se descuidar dessa parte fundamental que é a oração. E uma das histórias mais bonitas do livro de Atos fala de oração. Atos 10 conta sobre Cornélio. E o capítulo abre falando que Cornélio era um centurião, era um soldado, uma espécie de capitão. E fala que ele era um homem generoso. E diz que ele estava orando. Eu fiquei curioso para que Deus ele orava. E nessa oração ele teve uma visão. E nessa visão o anjo se aproxima dele e o chama, dizendo: Cornélio. E ele responde: o que é, Senhor? E o anjo então responde para ele uma coisa muito interessante, dizendo assim: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas, elas têm subido para a memória diante de Deus. O anjo, diz o texto, que o anjo confirma as orações de Cornélio. E ele fala que as orações de Cornélio, elas chegaram diante de Deus e elas foram guardadas, elas ficaram em memória. E o anjo fala que chegou agora a hora de responder essa oração. E o anjo então dá uma ordem para Cornélio, dizendo assim: envia, Cornélio, envia mensageiros a Jope. Manda chamar Simão Pedro. E o anjo conta onde é que Simão Pedro pode ser encontrado. Dá detalhes da casa, do lugar, dá o endereço. E Cornélio obedece, manda mensageiros a Jope, e os mensageiros chamam Simão Pedro. E o texto de Atos fala que Simão Pedro também estava orando, e Deus confirma: olha, Pedro, virá aqui tais pessoas, vai atrás dessas pessoas. Esse episódio, que tem como cenário oração, é um episódio muito importante. Capítulo 10 de Atos é a abertura do Evangelho aos gentios. E nesse episódio aqui, o preconceituoso Pedro se desmonta. O Evangelho se abre aos gentios. A lição da revista, eu vou repetir, ela está bem arrumada. Ela fala sobre oração e comunhão com o Pai. O texto básico da lição é Lucas 22. Jesus está no Monte das Oliveiras. Ali vai ocorrer o Getsemane. Nós lemos a lição e já conhecemos. Nós lemos a lição, nós lemos o texto de Lucas 22.
E conhecemos muito bem esse texto. Esse texto é dramático. Ele fala de muita dor, de muito sofrimento. Esse texto fala do início da prisão de Jesus, do início do sofrimento terrível de Jesus. E nessa oração, Jesus clama, ele suplica ao Pai. E eu fiquei tentando imaginar essa cena. Jesus, ele suplica ao Pai, ele pede, Pai, afasta de mim todo esse sofrimento, afasta esse cálice, Senhor. Ele quer de verdade, ele pede de verdade, ele está sofrendo muito, ele pede para que Deus o afaste de tudo aquilo que vai acontecer. Ele não está suportando, ele pede que Deus o livre de tudo aquilo que vai acontecer. Mas ele também, no final da oração, ele fala, Pai, é duro para mim, é difícil demais aguentar tudo o que vai acontecer, mas seja feita, Senhor, a tua vontade. Nesse Monte das Oliveiras, ocorrem 2 momentos fundantes, extraordinários da vida de Jesus. Este é o segundo momento, um momento dramático. Mas lá atrás, no capítulo 9 de Lucas, Jesus, ele está ali no Monte das Oliveiras, porque o Evangelho de Lucas fala que Jesus estava acostumado a ir a este monte para orar. E lá no capítulo 9 acontece a transfiguração de Jesus. O texto fala que Jesus leva Pedro, Tiago e João. Ele escolhe, do grupo dos discípulos, ele escolhe 3 discípulos que são mais próximos a ele. E ele convida esses 3 para orar. Jesus já começou o seu ministério, mas o ministério de Jesus é difícil e ele precisa de forças para prosseguir. E ele vai nesse monte para buscar socorro, para buscar forças. Ele vai orar, ele vai pedir ao Pai forças. E é por isso que ele não vai sozinho, ele pede que os amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João, o ajudem nessa oração. O texto de Lucas fala que Jesus está orando ali, no lugar mais para frente, e o texto fala que Pedro, Tiago e João estão com sono. E ali, nesse momento da transfiguração, os discípulos com sono, e Jesus não reclama do sono. Agora ele não vai reclamar, mas no Getsêmani ele vai reclamar. E na transfiguração, o texto de Lucas fala que aparecem Moisés e Elias. E esses 2 símbolos maiores do profetismo e da lei aparecem para confirmar para Jesus que ele está no caminho certo. E eu quero enfatizar isso. Jesus leva os amigos mais próximos ao Monte das Oliveiras e na oração, ele está orando, aparecem Moisés e Elias confirmando. Então, Jesus convida os discípulos para orar e diz que Jesus sai de onde os discípulos estão e vai para um lugar mais para frente, a distância de um tiro de pedra, 20 a 30 metros. Então, Jesus ora e Moisés e Elias confirmam o caminho de Jesus. Então, Moisés e Elias aparecem.
E no final do texto, Lucas fala que os discípulos estão impressionados e até falam para Jesus, sugerem a Jesus que ele construa uma tenda e que eles fiquem ali. Então, ali na transfiguração aparecem Moisés e Elias. E mais para frente, no final do ministério, na hora do Getsemane, não é Elias e Moisés que aparece, mas é alguém superior. O texto de Lucas fala que Jesus, de joelhos, ele ora. É a primeira referência à oração de joelhos, porque o momento é mais dramático e não é Moisés e nem Elias que aparece, mas é um anjo. Se lá atrás Moisés e Elias confirmam, dizem a Jesus, Jesus, permaneça, o caminho está correto, é este o caminho. Nesse momento do Getsemane, o momento é mais dramático. O momento agora é de conforto. O anjo conforta Jesus. O momento é muito dramático. O anjo conforta Jesus, dá coragem e dá força para enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. Eu estou fazendo essa abertura apenas para destacar aquilo que nós já sabemos, que é o seguinte: a vida de Jesus, o ministério dele foi muito difícil. E Jesus precisa de oração para permanecer no caminho. Porque sem oração, sem ajuda do Pai, o risco dele, Jesus, desanimar era grande. E eu fico pensando, o risco que nós corremos. É evidente que nós não vamos ter os mesmos desafios de Jesus, mas nós teremos desafios parecidos. Então, é preciso que a gente também busque a Deus em oração. Lá no capítulo 11 de Lucas, o texto fala que Jesus estava orando. E ele termina a oração, um discípulo chega para ele, o texto de Lucas não fala o nome do discípulo, o discípulo chega para Jesus e pede, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. E Jesus, sem nenhuma abertura, sem nenhuma conversa mais longa, ele diz assim, quando vocês orarem, digam assim, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e nos deixes cair em tentação. É a oração do Pai Nosso em Lucas. E eu lembro que é uma oração mais curta. É uma oração mais curta. O Pai Nosso é o grande modelo de oração. O discípulo pede para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Nós queremos aprender a orar. E eu também estou falando aqui agora, nós estamos falando, clamando para Jesus, Mestre, Senhor, ensina-nos a orar, porque o tempo inteiro nós ficamos desconfiados que nós não sabemos orar. E nós pedimos para Jesus. E ele repete para nós quais os pontos centrais que devem fazer parte da nossa oração. O primeiro é declarar que
Pai é santo. Depois é pedir que o reino venha. Depois é falar para que o Pai nos dê o pão de cada dia. Só o pão de hoje. E depois pedir para que Deus perdoe os nossos pecados. Então, a oração de Lucas é mais curta. Só que a oração que na igreja nós repetimos de vez em quando, e aqui eu quero lembrar que é muito comum repetirmos a oração do Pai Nosso de uma maneira como se nós a decorássemos, sem perceber o drama que é este momento. O discípulo está pedindo de maneira profunda. Ele viu Jesus se afastar e orar, e ele percebe que aí tem coisa. E ele pede: Jesus, ensina, eu não sei isso. Então, nós corremos o risco de decorar e repetir decoradamente. A oração que nós repetimos é a de Mateus, que aparece no meio do Sermão do Monte. E ela não foi pedida por nenhum discípulo. Eu quero lembrar que Lucas aparece a oração do Pai Nosso em outro contexto. E eu lembro mais que o Sermão do Monte não aparece em Lucas. Há um sermão de Jesus em Lucas, que é o Sermão da Planície. O Sermão do Monte não aparece em Lucas, e todo o conteúdo do Sermão de Lucas, o Sermão do Monte de Mateus, aparece em Lucas de maneira distribuída por vários contextos. É claro que, mais uma vez, eu parei para pensar nesse tema e eu pensei: por que em Lucas não tem um Sermão do Monte? E por que Lucas não agrupa todo esse Sermão do Monte maravilhoso, como Mateus faz num momento só? E eu fiquei pensando, na verdade, o Sermão do Monte aconteceu ou não? Será que Jesus subiu no monte e fez esse longo discurso? Ou o Sermão do Monte foi de verdade distribuído em vários contextos, situações? E eu fiquei pensando que Jesus não é esse pastor que gosta de pregar sermão longo. Então eu desconfio que o mais correto, o original, foi aquilo que Lucas traz. Eu acho que Lucas tem mais razão, que Jesus não pronunciou todo um sermão, porque o Sermão do Monte é extraordinário, ele fala de muita coisa importante. E no Sermão do Monte, Jesus vai falando, ele pega um tema, ele começa com as bem-aventuranças, e depois ele passa para outro tema, e depois ele passa para outro tema. E esse não é um costume de Jesus. E no Sermão do Monte, agora eu quero pegar o Sermão do Monte. Jesus faz assim, lá no capítulo 6. No capítulo 5 tem as bem-aventuranças. E no capítulo 6, versículo 9, ele fala assim: portanto, orareis assim. Então ele começa a oração do Pai Nosso no versículo 9. Mas lá atrás, no versículo 5 do capítulo 6, ele faz alguns alertas. E eu quero falar para vocês que esses alertas são fundamentais para nós. Não para aquela época apenas, mas para nós. E no versículo 5, ele faz os seguintes alertas. Jesus fala assim: e quando orardes,
não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Eu vos digo, em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E ele continua com outro alerta: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que vocês peçam. E depois desses alertas, Jesus, ele ora, ele ensina a oração do Pai Nosso. Mas eu quero lembrar uma outra coisa interessantíssima. Esses mesmos alertas a respeito da oração, Jesus repete os mesmos quando ele vai falar aqui mesmo sobre esmola. Ele diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Quando deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu Pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E eu quero destacar esses alertas. E eu quero insistir nisso. Os mesmos alertas à oração, à prática da oração, são dados à prática da esmola, da generosidade. Então, Jesus está falando que a grande característica da oração é discrição. A oração é coisa íntima, é tão profunda que não cabe na oração mais ninguém, a não ser você e Deus. E eu ressalto isso. A grande característica da oração é a discrição. É uma coisa tão íntima, tão profunda, que não cabe ninguém, nem seu marido, nem seu filho, nem seu melhor amigo, não cabe ninguém. É uma coisa tão profunda que deve ser feita entre você e o grande Deus. E eu lembro que sempre que Jesus orava, mesmo quando ele levava um discípulo, ou dois, ou três, ou todos, ele deixava esses aqui num cantinho, ele ia para um canto mais afastado, porque a oração é uma coisa profunda. E ele se afasta e ora. Após os alertas, Mateus faz alertas. Alertas são os riscos de transformar a oração numa ação hipócrita e egoísta. E depois disso, Jesus, ele fala da oração do Pai Nosso. E eu repito, porque é muito importante. Ele fala assim: portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Daí ele inclui uma frase que não está em Lucas. Ele fala assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E ele continua: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós
temos perdoado os nossos devedores. E ele continua, e não nos deixes cair em tentação. E depois Mateus, e ele inclui no Pai Nosso algo também, uma outra frase que não está em Lucas. E ele diz assim, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa frase última não está em Lucas. E Jesus termina a oração com um amém, quer dizer, assim seja. A discrição é fundamental na oração. Qualquer tipo de hipocrisia, egoísmo, compromete e inviabiliza a oração. Mas aqui, eu quero acrescentar algo que eu acho importante. Além da discrição, além de todo o cuidado que nós tomamos nas nossas orações, há um outro elemento decisivo. Jesus afirma que há algo que dá validade, que autentica a nossa oração. Porque aqui em Mateus, após terminar a oração do Pai Nosso, após pronunciar amém de uma maneira forte, ele fala amém. Assim seja, Pai. Lá em Mateus, no versículo 14, após terminar a oração do Pai Nosso, Jesus volta a um tema que aparece dentro da oração do Pai Nosso. E ele diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, ele incluiu na oração do Pai Nosso o perdão. E lá dentro do Pai Nosso, ele incluiu o perdão de Deus e o nosso perdão ao outro. Mas de maneira muito interessante, ele volta ao tema e ele insiste. Ele fala sobre o perdão. Então, a oração, ela é discrição, é relação íntima entre nós e Deus. Isso é fundamental. Mas Jesus está falando que o centro do perdão, ele volta ao tema. O centro da oração é o perdão. Ele está falando que o perdão é que dá autenticidade à oração. Para que a oração seja efetiva, é necessário essa leveza. E ele reforça, é necessário não carregar carga nenhuma. E eu me lembro, eu estou falando das minhas orações, que são tão poucas, que são tão frágeis. Quantas vezes a gente ora e sai da oração carregado com uma carga. E a gente não sabe bem por quê, a gente até pensa, é que Deus não ouviu a minha oração, mas talvez não seja isso o motivo. Jesus está enfatizando que o que dá autenticidade à oração é o perdão. Não apenas o perdão ao outro, porque muitas vezes nós perdoamos as pessoas, mas nós não nos perdoamos. Nós trazemos alguma carga pesada e essa carga continua depois da oração e nós não sabemos por quê, mas Jesus está falando aqui que o perdão é o grande centro. É preciso perdoar ao outro, mas também é preciso se perdoar, não continuar carregando essa carga. É preciso não se punir mais. No Getsemane,
há uma carga de drama, de dor, de sofrimento, há uma carga brutal. O texto de Lucas fala que o suor de Jesus ali era tão espesso que parecia sangue. Eu não estou falando que Jesus está perdoando ali, que ele carrega perdão que não foi dado, eu não estou falando. Mas eu estou falando que nessa oração há um processo de limpeza extraordinária. Esse momento de Jesus é dramático, ele vai enfrentar a morte. Isso é muita coisa. Ele pede para o Pai, Pai, afasta de mim esse caminho, essa possibilidade, Pai, arruma um outro caminho, o Senhor pode encontrar um caminho diferente. Mas ele também fala, Pai, seja feita a tua vontade. É por isso que o suor dele é tão espesso, tão denso, que parece sangue. E Jesus, no final da oração, ele está leve, ele está solto, porque ele foi purificado, ele consegue falar de verdade, de maneira profunda, coisa que nem sempre eu consigo. Pai, seja feita a tua vontade, porque nas minhas orações eu falo o que eu quero, e eu me esqueço de falar, Pai, eu quero isso, mas esquece, Pai, seja feita a tua vontade. Quantas vezes eu me esqueço de falar isso, Pai, seja feita a tua vontade. E o peso continua, e eu nem sei por quê. Então, depois que Jesus ele se liberta desse peso, ele diz aos discípulos, chegou a hora, levantem, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Ele está leve. O Cordeiro de Deus vai caminhar com a cabeça erguida. E ele vai enfrentar aquilo que ninguém consegue enfrentar. Ele vai enfrentar não só a morte, mas uma morte injusta. Ele vai carregar ali naquela cruz todo o pecado do mundo. E ele está leve. Ele está com a cabeça erguida. Ele vai enfrentar a morte. Mas eu quero voltar ao Pai Nosso de Lucas, que é mais curto. E eu quero lembrar que no Pai Nosso de Lucas é um discípulo que pede para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. João Batista ensinou os seus discípulos. Na oração do Pai Nosso de Lucas, não aparece nenhum alerta. Jesus não fez aqueles alertas que ele faz em Mateus. E quando o discípulo pede, mestre, Senhor, ensina-nos a orar, na mesma hora, ele diz assim, quando orarem, lá no capítulo 11 de Lucas, versículos 2 a 4, Jesus responde na hora, ele fala assim, quando orarem, digam assim. E eu vou repetir a oração porque é linda. Não faz mal repetir. Ele fala, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa os nossos pecados. Nós também perdoamos. E não nos deixes cair em tentação. A oração curta. Nenhum alerta, nenhuma recomendação especial. Não tem nem amém. Não tem amém. Mas aí entra uma coisa que eu acho bonita e extraordinária e diferente. Logo depois da oração, Jesus conta uma parábola. E aparentemente ele vai mudar de assunto. Lá no capítulo 11
de Lucas, versículos 5 a 8. E ele conta uma parábola, ele fala assim, olha, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser assim, e bater na tua porta, ele disser assim, amigo, empresta-me 3 pães. 3 pães é a medida para alguém comer na época. Amigo, empresta-me 3 pães, pois chegou um amigo de viagem e me procurou. Ele está hospedado na minha casa e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o texto da parábola de Jesus continua. E lá no finalzinho da parábola, Jesus fala assim, se ele não se levantar por ser seu amigo, vai se levantar por causa da importunação e lhe dará o que tiver necessidade. Aparentemente, com esta parábola, Jesus mudou de assunto, mas não. Jesus está comparando a oração a uma amizade. Então, a oração tem discrição, tem perdão, mas a oração também é uma relação de amizade. E os amigos podem ser inoportunos. Oração é coisa de amigo. Por isso que oração não pode ser uma coisa chata, cansativa, porque oração é coisa de amigo. Alguém, numa hora imprópria, o texto fala, a parábola fala que no meio da noite, essa pessoa chega de viagem e procura um amigo. O amigo acolhe, porque a hospitalidade era a virtude fundamental para aquela época. E o amigo faz o seu papel. Ele acolhe, mas ele não tem nada para oferecer. E ele precisa oferecer mais do que abrigo. O visitante chegou cansado de viagem, precisa se alimentar e não apenas dormir. E ele precisa oferecer, ele precisa providenciar comida. E eu quero lembrar que na casa judaica da época, a casa era muito simples. Jesus está falando de uma casa de camponês. É uma casa que tem um só cômodo. E a pessoa que foi importunada responde lá de dentro. Ele fala assim, a porta já foi fechada. Eu estou dormindo. O texto fala que era meio da noite. E ele fala que a porta foi fechada. E eu quero lembrar que nessa casa, para fechar a casa, era preciso colocar uma tranca, uma trava na fechadura. A trava era uma viga de madeira pesada. Ela era enfiada numas argolas. A casa era um só cômodo. Eles dormiam num pavimento um pouco mais elevado. Toda a família dormia juntos. Para tirar a trava, fazia muito barulho. E para abrir a porta, acordaria a família inteira. E o homem grita, nós já estamos dormindo. Eu não posso me levantar. Ou seja, ele está falando, eu não posso, eu não quero me levantar, eu não quero todo esse trabalho. E aqui está o centro da oração. O centro da oração não é a perseverança. Não é o amigo ficar batendo lá, viu? Abre a porta. Eu preciso de você. O centro não é isso. O centro da oração na parábola não é destaque para insistência. O centro da oração é a certeza de ser atendido. E eu quero destacar aqui para nós que a gente leve na nossa oração. Jesus está falando que o centro, que quando nós oramos ao Pai, a grande questão é que a gente deve ter certeza de que nós vamos ser atendidos sempre. E na parábola, Jesus fala assim, se ele não se levantar por ser seu amigo,
Ele pode não se levantar por ser seu amigo, ele pode apresentar muitas justificativas, mas ele vai se levantar por causa da importunação e lhe dará o que tiver necessidade. É essa a ideia, a certeza de que vai ser atendido. É isso que Jesus está falando da nossa oração em relação ao Deus. Então, oração é nós que importunamos Deus. E que mesmo com toda a nossa importunação, mesmo com todas as nossas coisas miúdas, coisas bobas, que nós tenhamos a certeza de que jamais sempre nós seremos atendidos e Deus não se sentirá importunado. E oração também é a busca do alimento que falta. E quando nós apresentamos a Deus aquela coisa miúda, é porque essa coisa miúda é a nossa comida que está faltando. Ela pode não ser importante para ninguém, mas naquele momento, aquela coisa sem tanta importância está nos incomodando. Nós estamos buscando aquilo que falta. E Deus vai nos atender. Nós buscamos porque nós temos certeza que isso que está nos faltando pode ser atendido por Deus. A primeira referência, como a lição pega Lucas, e eu, preparando a lição, eu fui longe, eu me lembrei de Marcião, pastor do segundo século da igreja cristã, filho de um bispo. E eu me lembrei que Marcião, a igreja estava enfrentando o grande desafio da época, que era o gnosticismo. Marcião era um gnóstico e ele formou o primeiro cânon, ele formou o primeiro Novo Testamento dele. Ele pegou o Evangelho de Lucas, pegou as cartas de Paulo, jogou fora o Antigo Testamento e os demais documentos, e ele falou: essa é a minha Bíblia. Então, lendo Lucas sobre a oração, sobre Getsemane, eu li Lucas de novo inteiro, e eu fui atrás, quando é que aparece Jesus orando pela primeira vez? É lá em Lucas 5, fala que ele se retirava para lugares solitários e orava. E eu achei tão bonito isso. E eu estava lendo lá em Lucas também. Aparece logo, e antes dessa oração de Jesus, no capítulo 5, depois lá no final do capítulo 5, quando Jesus ele se retira para lugares solitários e orava, eu fui olhar por que ele vai para um lugar solitário e orar. E lá no começo do capítulo 5, eu descobri por quê. Ele está entrando numa cidade, já no começo do capítulo 5, ele entra numa cidade, ele está na cidade, e o texto fala que um homem coberto de lepra, não era um doente de lepra qualquer, esse homem era coberto de lepra. Ele entra na cidade e ele prostra-se diante de Jesus e pede, ele fala assim: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Isso é uma oração, não é? É uma oração profunda. É provável que nenhum de nós, talvez, tenha chegado nesse ponto. Um homem coberto de lepra, sem nenhum futuro, alguém desprezado pela sociedade, a sociedade impedia que ele entrasse na cidade, ele precisava andar com um chocalho bastante forte, ele precisava andar no meio do nada,
no deserto. Ele não podia se aproximar das pessoas. E quando alguém ia chegar perto dele, ele era obrigado pela lei a balançar o chocalho para dizer para a pessoa: olha, eu sou doente, não se aproxime. E também esse cara, esse homem, ele não podia entrar na cidade e, naturalmente, ele não podia entrar na igreja porque, para a religião da época, ele era castigado por Deus. E foi castigado de uma maneira total. Só lhe restava morrer. E é esse cara que faz uma oração tão profunda. Eu estava lendo o texto, eu não sei onde que ele encontrou força, porque a sociedade, a religião, jogou para ele, dizendo: você é castigado de Deus, você não presta, você foi... Tudo isso que te aconteceu porque você pecou, cara. Você foi abandonado, você não tem direito nenhum. E esse cara, ele arranca lá de dentro, não sei de onde, uma esperança. Ele entra na cidade, ele rompe todas as leis, e ele entra na cidade. Ele chega em frente de Jesus e ele fala assim: Senhor, se quiseres, podes purificar. Chegou o inoportuno. É esse o cara que no meio da noite, vai procurar um amigo. O leproso é o amigo que chega no meio da noite, quebrando todas as regras. Ele está desesperado e ele fala: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele está falando assim: o Senhor pode. É essa certeza que está presente na oração e que nós precisamos sempre dela. A certeza de que sempre que nós oramos de maneira séria, nós podemos ter a certeza de que seremos atendidos. O homem fala: o Senhor pode, o Senhor tem o que me falta, basta querer. E ele insiste, ele procura na noite, é a noite para ele, ele procura. Ele se ajoelha, o texto fala que ele se prostra. Ou seja, ele... Como é que Jesus, como é que Deus pode permanecer insensível quando nós nos prostramos de uma maneira tão profunda? E Jesus é o amigo que fala assim: claro. E é bonito que ele fala para o homem: claro, fica limpo. Na hora, sem muitas palavras, ele fala: claro, a tua oração é tão profunda, claro, não há outra alternativa. E lá no capítulo 11, Jesus, depois da oração do Pai Nosso, ele continua falando para nós. Ele fala assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Depois ele fala uma coisa muito bonita, ele fala assim: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir o pão, dará uma pedra? Se o filho pedir um peixe, dará uma cobra? Se o filho pedir um ovo, dará um escorpião? Oração é coisa de amigo, também é coisa entre pai e filho, é coisa entre o coberto de lepra, o desesperado, aquele que não tem mais vida, e o seu Senhor, o nosso grande Deus.
E lá no capítulo 18 de Lucas, Jesus volta ao mesmo tema da oração. Eu estou falando que Lucas distribui essas coisas todas no seu evangelho. E lá no capítulo 18, ele volta ao tema, ele conta uma parábola. 18, 1 a 8, diz assim: disse-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Olha que legal. Ele está contando uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E ele continua: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha casa contra o meu adversário. E mais para frente, o juiz fala assim: depois da insistência da mulher, esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para que não continue a molestar-me. E no final Jesus fala assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em atendê-los. E eu quero concluir falando a respeito do tempo de Deus e do nosso tempo, que nós oramos e nós somos tão imediatos na nossa oração. E Jesus está falando, ainda que pareça demorado, a gente pode ter certeza que Deus, que a nossa oração, a nossa esmola, a nossa generosidade, ela é guardada diante de Deus como memória, como aconteceu com Cornélio. Todas as nossas orações são guardadas e na hora certa, mesmo que pareça demorado para nós, Deus tem o tempo dele. Que nós tenhamos a certeza de que Deus nos atende. E que nós tenhamos essa consciência de que nós temos um Deus extraordinário, Ele é nosso Pai, e Ele cuida de nós. Que Deus os abençoe. Amém. As aulas do Barbosa são sempre tão intensas que mexem com todo mundo, né? Obrigada, Barbosa, pela sua atenção e cuidado com esta classe. Além de tudo, as aulas do Barbosa são um contraponto muito interessante para a lição. Quem leu a lição, né, certamente percebeu os detalhes, os passos, as dicas, né, meio que uma metodologia desenvolvida, né, como fazer e tudo isso. E aí o Barbosa nos traz o contraponto a isso também, tão importante quanto, mas que talvez tenha de fato faltado no texto da lição. Essa intensidade na análise de alguns textos bíblicos aí que certamente esclarecem de uma maneira diferente, né, o tema da oração. Muito obrigada mesmo, Barbosa. E a gente abre agora o microfone para outras manifestações aí, quem sabe questionamentos e tudo mais. Lu, pode falar. É realmente muito bom ouvir o Barbosinho, eu estava com saudades, ele fala muito bem mesmo, né, e como você falou, né, Darlene, dá esse contraponto, acho muito legal. Uma coisa que, talvez, Barbosinho, você possa me ajudar, porque eu não sei onde está na Bíblia, mas uma coisa que sempre, assim, quando eu vou orar, eu tento lembrar daquilo, é que, se eu não me engano, é depois desse, você pode pedir que fala assim, quando você orar de todo o seu coração. Né? Não tem uma passagem que fala assim, que você tem que às vezes a gente fica só repetindo e aquilo não está dentro do nosso coração, né? Então, como é importante a gente, quando está orando, lembrar também disso, né? Que você vai ser ouvido, mas desde que aquilo esteja realmente, você estiver falando de todo o seu coração. Eu só queria colocar essa questão. Então, não sei se responde, mas essa ideia está presente em Deuteronômio no capítulo 6,
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. É o Shema. É aquele texto bíblico que os fariseus costuravam na roupa, botavam nos umbrais, sabe? É o chamado Shema hebraico. E acho que aproxima também, né, de uma maneira bem interessante, a questão da oração com o amor, né? O amor está ligado a isso também, né? Essa incondicionalidade. Fala, Vilna. Eu queria só frisar um pouco do que ele falou, que eu assim achei assim muito importante também, porque a gente, quando vai pedir, a gente já diz numa oração o que quer, então já está dando a resposta para Deus. E aí então faça-se a tua vontade. Não é? Que seja feita a sua vontade. Está na oração do Pai Nosso, né? E aí eu achei, essa semana eu estava lendo alguma coisa, e isso me despertou muito. Então, você fazer o seu pedido, não fazer um pedido já dando o que você quer, dando a resposta. E aí, então, não sei se eu me fiz clara, entendeu? Eu não sei se eu me fiz clara no que eu falei. Tranquilo. Acho que sim. Acho que no sentido de que a gente expressa o desejo, né? Mas o tipo de solução vem de Deus e não de nós, né? É isso mesmo, né? E muitas vezes a gente pede uma coisa e Deus dá uma coisa muito melhor até do que a gente pediu, né? Na hora certa, no momento certo, ele te dá. E você está preocupado com o que você queria, que era talvez uma outra coisa aqui. E ele te deu várias coisas assim, em conjunto. E você não tem a percepção disso. Uhum. É isso mesmo. Diga, Zoé. Abre o microfone. Fechado. Ok? Barbosinha realmente sempre fala muito direto no coração da gente. E é interessante que praticamente tudo que o Barbosinha falou, todos nós sabemos. Mas é bom o Barbosinha falar porque traz à memória as coisas corretas que devem ser vividas diariamente, principalmente na oração, que é o que a gente está vendo. E essa questão de dizer, seja feita, Senhor, a tua vontade, esse é o correto. Só que nós vivemos num momento de tantos desafios muito grandes e assim que vem às vezes pesando muito para a gente, que a gente quer exatamente aquilo que a gente está pedindo. E aí a gente quer tanto aquilo que a gente esquece de dizer, Senhor, isso é o que mais está me machucando. Mas, enfim, que seja feita a sua vontade. Quer dizer, Jesus passou pela maior dor, pelo maior desafio, pelo maior desastre físico e mental, e ainda teve coragem, força para dizer, Pai, o Senhor sabe o que eu estou passando, mas, enfim, que seja feita a sua vontade. E às vezes nós estamos assim no problema tão difícil, tão pesado, que a gente não é proposital, mas comete o erro de esquecer, de dizer, Pai, que seja feita a sua vontade, me dê força para esperar a sua vontade. Porque, na verdade, Deus sabe tudo o que está passando com a gente. Diz que antes que a palavra nos chegue à boca, Deus já sabe o que a gente vai pedir, então Ele sabe.
mas eu acho que, como filhos, ele gosta de ouvir os seus... Como pai, ele gosta de ouvir os seus filhos. E aí os filhos esquecem de dizer: pai, eu sei que o senhor sabe, isso está me pesando muito, mas eu vou esperar no Senhor. Esse esperar no Senhor, a sua vontade, o seu tempo, é que o desafio nos faz esquecer de pronunciar. Obrigada, Barbosinha, muito obrigada. Foi bom te ouvir. Ô, Barbosinha, aí uma coisa também que me aflige um pouco, de você dar ao que está pedindo, porque pode ser que seja aquela pessoa que você vai ofertar, era Deus que estava ali, não é? Em forma daquele pedinte. No início da pandemia, a gente não estava bem, não ficou bem da cabeça, lógico. E eu moro numa rua muito sossegada, tem uma creche aqui em frente, toda arborizada. Apareceu um casal. E aí o chaveiro, que fica na esquina, numa casinha, tem um pipoqueiro também. Aí eu perguntei um dia ao porteiro do prédio, ele foi saber que era um casal de Campos, que tinha perdido o emprego e veio para o Rio. Mas eles faziam tudo ali, eles deitavam em papelão, dormiam, saíam de dia, voltavam. Aí a gente... Olha, mas eu passei tanto mal, eu ficava falando para meu marido, mas vem cá, a gente pode descer e dar o almoço e jantar para eles? Pode dar café? No fim, eles pediam água ao porteiro e tomavam banho com uma roupinha se esfregando por baixo. Mas aí aquilo doía tanto o coração, e eu pedia tanto a Deus, e a maneira que eu tinha para ajudar, não é? Então, isso também perturba um pouco a gente, atualmente, no mundo em que a gente vive, até onde a gente pode acolher, porque eles estavam precisando de acolhimento. Eles ficaram aqui uns 2 meses daquele início. Uns 2 meses. Agora, eles ganhavam quentinha, saíam, deviam de pegar em algum lugar, vinham, e tinha um cachorrinho também. E era um casal assim, sabe? Então, eu queria perguntar o que a gente pode fazer no mundo atual, no mundo em que a gente vive. Eu tenho uma resposta pequena. Nas próximas eleições, se a gente não votar em gente que não tem proposta para o ser humano, já é uma grande... A gente vai ter que votar correto. Isso faz parte do cristão. Então, na nossa igreja metodista, bispos e muita gente fez campanha para esse homem que está aí, para essa política econômica que produz miséria. Eu já falei uma vez aqui, eu tenho um filho mais velho, meus filhos moram em Brasília, o meu filho mais velho trabalhou com morador de rua, ele trabalhou no Ministério da Saúde com morador de rua. O trabalho dele era fortalecer o movimento para que os moradores de rua criassem um movimento para que tivessem voz. E eu converso muito com ele tem me falado que nesses últimos, depois que deram o golpe, tiraram a Dilma, mais que triplicou o número de moradores de rua, a miséria aumentou, o Brasil voltou ao mapa da fome, é uma questão política. Eu me lembro, eu vou falar, mesmo que alguns ficam bravos, eu me lembro que a primeira frase do Lula, quando eleito, ele falou assim, o primeiro projeto, ele falava assim, eu quero que a população tenha 3 comidas por dia, almoço, tome café, almoço e jante. A primeira e única coisa que esse governo falou é um decreto sobre armas.
Então, eu fico bravo. Como é que o povo evangélico elegeu esse filho da mãe? Por quê? E a miséria foi produzida por quê? E eu tenho muitos amigos pastores que continuam defendendo esse crápula. E isso que eu não entendo. Uma coisa está ligada com a outra. A miséria aumentou, a miséria é uma questão política. Não dá para a gente perceber isso. Então, na eleição, a gente vai precisar votar. O Rio de Janeiro precisa aprender a votar. São Paulo precisa. As porcarias que o Rio elege. As porcarias que São Paulo elege. Como é que o Rio de Janeiro vai votar na família inteira desse bosta? Como é que pode? Como é que nós permitimos que tanta tranqueira ocupem a liderança do país? Como é que a gente faz para sair dessa? E um bando de pastores estão lá. Como é que a gente faz? Então, a religião está ligada com a política. Jesus era extremamente político. E no sermão do Mateus 25, ele fala assim, olha, vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu tive fome, deste-me de comer. Eu tive sede. Então, dar de comer é um ato político. E nós damos de comer quando votamos. Para mim, essa coisa é terrível. Eu choro todos os dias. Como é que a gente lida com isso? E eu vejo esses pastores, amigos meus, e bispos, continuando apoiando esse crápula, esse demônio, que nunca foi capaz de uma palavra de carinho, de empatia, para quase 600 mil pessoas, claro que foram mais de 600 mil vidas mortas, famílias destruídas. Eu tive Covid, sofri pouco, mas já deu para imaginar a dor, o sofrimento de tantas famílias. E este ser terrível, diabólico, nunca foi capaz de uma palavra de carinho. Como é que nós podemos imaginar gente da igreja que serve Cristo continue apoiando esse crápula? Eu não entendo, não, o meu Cristo não passa por aí. E é por isso também que eu participo tão pouco das aulas. Eu não consigo lidar com isso. Peço perdão a Deus porque eu não consigo. E eu tenho Facebook, de vez em quando eu entro e eu vejo colegas, pastores, defendendo esse cara. Eu falo assim, espera lá, que Bíblia eles estão lendo? Que Cristo eles estão servindo? E eu fico indignado, e eu fico fora, porque eu sei que incomodo. E eu não quero incomodar dessa maneira. Sei lá, desculpa. Eu que te peço desculpa, porque foi uma perturbação muito grande para mim no início da pandemia, até que o casal foi embora assim, uns 2 ou quase 3 meses depois. Aí eu perguntei o pipoqueiro e tal, eles falaram, eles arrumaram alguma coisa, porque saíram, né, daqui e não voltaram mais. Agora, eu te peço desculpa, porque eu não queria ter te chateado depois de você ter falado maravilhosamente bem. Te agradeço muito, tá? Não, desculpa, eu que peço desculpas. Eu, da minha parte, diria que tanto a fala da aula quanto esta fala agora se complementam perfeitamente. Obrigada outra vez, Barbosa. Mais alguém quer participar? Acho que vamos encerrando, então, por hoje, nossa aula. Deixa eu só falar um pouquinho. Agradecemos a todos, né, e a todas que estiveram aqui. Oi, Ivonete, então vai lá. Tá, eu concordo com você, Darlene, que a fala, a lição e essa fala do pastor Barbosinha se complementam, porque a oração também tem relação com a ação, né? Deus age
da forma dele, e ele age usando a gente também. Seja dando uma marmita, uma marmitex para uma pessoa, matando a fome, conforme Jesus falou, né? Seja através do voto, porque a sociedade se organiza mesmo, a política é uma organização da sociedade para tomar decisões, então nós queremos que pessoas tomem decisões por nós e decisões que deem comida e não arma. Então, eu estou falando, nós os cristãos que querem viver conforme Jesus ensinou, né? Não os cristãos que têm uma outra leitura, que tem um outro Jesus, um outro Deus, que não sei nem que Deus é esse. É isso mesmo, Ivonete. É isso mesmo. Quem sabe, Ivonete, você podia encerrar com uma oração para nós este momento de nossa aula? Sim. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o Deus eterno, o Deus digno de louvor. Nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor providencia para nós essas oportunidades de conhecermos a Ti, ó Deus. Nós estamos, Senhor, aqui na escola, reunidos, conversando, para conhecermos a Ti, ó Pai. E obrigada, Senhor, por essa oportunidade, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, que mais pessoas tenham a oportunidade de Te conhecer, Senhor, de viver a Tua palavra, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Barbosinha, que nos trouxe a palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque nós somos impactados e sabemos que durante a semana todos nós ficaremos pensando e tentando encontrar soluções e orando, fazendo aquilo que o Senhor espera de nós, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro, já agradecida, Pai. Amém. Amém. Boa semana para todos nós, que Deus nos acompanhe, e a gente retorna, então, no próximo domingo, gente. Até. Tchau, tchau. Tchau.